Fala fiel, nesse vídeo vamos falar aqui sobre a importante vitória do Corinthians ontem diante do Vasco, que deixou o Timão provisoriamente em 10º lugar, e também vamos falar aqui de um clube brasileiro que tentou a contratação do centroavante Mauro Bozelli do Corinthians. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Para que você não perca nenhum vídeo do canal, deixa o like no vídeo, ele é muito importante para ajudar aqui no crescimento do canal. E se você gosta do canal, galera, deixa aí o seu like que vai fortalecer e muito. Tá bom? Bora pro vídeo. Galera, vamos falar aqui sobre a importante vitória do Corinthians ontem sobre o Vasco da Gama. O Corinthians precisava, eu disse isso aqui no vídeo de ontem, o Corinthians tinha que vencer e o Timão fez a sua parte fora de casa. Sendo assim, o Mancini se mantém com 100% de aproveitamento fora de casa com o Corinthians. A vitória, obviamente, traz mais confiança para o elenco e fez o Corinthians respirar um pouco na tabela do campeonato, ocupando a 10ª colocação de forma provisória no campeonato. Eu digo provisória porque o Corinthians não vai jogar no final de semana e pode ser ultrapassado ainda pelo Grêmio, Sport e Ceará, que ainda vão jogar nesse final de semana. Mas mesmo que esses times vençam seus jogos no final de semana, o Corinthians fecha a rodada longe do rebaixamento. Agora o Corinthians terá uma semana para treinar antes de estrear na Copa do Brasil diante do América Mineiro. Eu particularmente gostei da atuação do Corinthians ontem diante do Vasco. O time começou pressionando bastante, fazendo marcação alta e forçando o erro do Vasco. Eu até falei isso no grupo do WhatsApp aqui do canal, que com toda essa intensidade o Corinthians iria cansar rápido. E de fato cansou. No segundo tempo o time já estava morto em campo e deu muitos espaços para o Vasco jogar, tomou o empate e por pouco não tomou uma virada. A questão física é uma coisa que o Mancini e sua comissão técnica têm que ajustar, pois, segundo o Mancini, para a proposta de jogo que ele quer implementar no Corinthians, que é um time mais veloz, então vai precisar de um bom condicionamento físico. Como eu já disse, o Corinthians fez uma boa partida, mesmo eu particularmente não sendo muito fã do futebol do Ramiro. Acho ele um cara esforçado e acaba sendo até importante e ajuda muito na marcação e fez até um bom jogo ontem. Acho o Ederson um bom jogador, mas ontem, na minha opinião, não fez uma boa partida. O Mantuan e o Casares também jogaram bem. O sistema defensivo, mesmo dando alguns sustos, achei que também foram bem. Sem falar do Xavier, que também jogou muito. E vendo a entrevista do Mancini, ele mostrou que vai variar bastante o seu esquema de jogo para não ficar refém apenas de um esquema. Pelo menos o Mancini está mostrando que vai variar. Ele vai usar esquemas com um centroavante, mas também ele não descartou usar a mesma estratégia que usou contra o Vasco, com 2 homens de velocidade na frente e com um desses homens se apresentando como um falso 9. Já tem até jornalistas aí dizendo que o Mancini está implementando no Corinthians o estilo do Jorge Jesus quando era técnico do Flamengo. No meu ponto de vista, ainda é muito cedo, são 9 ou 10 dias de trabalho, não é para tanto. O Jorge Jesus implementou um sistema de jogo no Flamengo, pois tinha um elenco com muitas peças de qualidade. O Corinthians, no atual elenco, não tem muitos jogadores de qualidade, mas com o pé no chão e ajustando o time com o que tem, o Mancini pode sim fazer o Corinthians ser um time mais competitivo e que possa também agredir os adversários no decorrer da partida e não apenas ficar se defendendo o
tempo inteiro e também desorganizado dentro de campo. Por isso, sem comparações, o elenco do Corinthians nós sabemos que é limitado, mas com trabalho e humildade e principalmente pé no chão, eu acredito que o Mancini vai fazer esse time jogar melhor. E pela maneira organizada que já estamos começando a ver o Corinthians em campo, parece que os jogadores estão comprando a ideia do treinador. A jogada do primeiro gol do Corinthians foi um contra-ataque muito bem feito. Mostrou que o time está se ajustando, mas também não podemos esquecer que era o Vasco da Gama, que também não vem bem na competição e está aí caindo pela tabela. É claro que nem tudo foi mar de rosas no jogo de ontem. Muitas coisas ainda precisam ser corrigidas. Como eu já disse aqui, o Corinthians não vai cair para a Série B, pois tem times piores que o Corinthians nesse campeonato. Tem torcedores aí com medo, mas eu acredito que não vai cair. Agora, com uma semana de treino, Mancini vai poder ajustar melhor o time e ele espera contar com o Jô diante do América Mineiro pela Copa do Brasil. Caso o Jô não esteja à disposição, ele tem o Bozelli, mas acredito que na ausência do Jô, o Mancini não vai usar o Bozelli. Vai entrar com um esquema com 2 homens de velocidade na frente, porque, segundo informações, o Bozelli não agrada ao Mancini. Até porque o Bozelli está de saída do Corinthians, já começou até a avaliar propostas de outros clubes, inclusive o Grêmio teve interesse em contratar o Bozelli, mas diante do alto salário que ele recebe no Corinthians, as conversas não avançaram. Para este jogo da Copa do Brasil, o Corinthians não vai ter nem o Mantuan, que vai estar com a seleção brasileira. O Mancini, inclusive, disse que o Corinthians tem uma joia nas mãos, se referindo ao Mantuan. Eu particularmente também acho ele um bom jogador e tem muito a evoluir. O Corinthians também não vai poder contar com o Otero e o Fábio Santos, que já jogaram a competição pelo Atlético Mineiro. E não posso encerrar esse vídeo sem falar do futebol feminino do Corinthians, que ontem à noite também venceu na rodada do Campeonato Paulista Feminino. A quarta-feira, pelo menos, foi só de alegria para a fiel torcida. O Corinthians venceu o Santos por 3-1 e com a vitória o Corinthians se mantém na ponta do grupo 2 da competição. É a segunda vitória do Corinthians sobre o Santos em um intervalo de 7 dias. Na quarta-feira retrasada, o Timão já tinha vencido o Santos por 1-0, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians feminino já acumula 14 vitórias consecutivas. Galera, enquanto o futebol masculino vive uma mistura de alegria e raiva com a torcida, o feminino ultimamente só tem dado alegrias para a fiel torcida. Por isso, temos que elogiar e respeitar as minas do Corinthians. E aí, galera, o que vocês acharam do desempenho do Corinthians ontem diante do Vasco? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Forte abraço a todos e vai Corinthians!